Uma questão que me veio aqui, que eu acho que tem uma contribuição que a gente não pode perder, Gaio, exatamente por esse acúmulo de conhecimento. Tu situaste, Cortes, assim, um pouco assim desse contexto muito fragmentado que hoje está o Carnaval em Porto Alegre. Vamos tentar resgatar como é que chegou nesse ponto, como é que era antes, né? E como é que a gente pode pensar um Carnaval realmente como festa popular e como uma festa de integração e que estabeleça essa relação de identidade cultural mesmo em Porto Alegre. Como é que tu acha que isso, como é que aconteceu e como é que pode se pensar de uma forma melhor? O Carnaval como um todo, né, ele vive uma intensidade. Se conta uma história da alma do povo, que é revelando uma forma da mais alta expressão, a criatividade do romantismo, que transforma em melodia as expressões de alegria, de amor, isso que o Gaio me comentou, o devaneio espiritual. Então, o Carnaval ele tem raízes psicológicas, sociais e culturais. Então, nesse período, o povo ele exprime as emoções, ou seja, aquilo que é comprimido pelo inconsciente vai desaguar no consciente. E isto faz com que o Carnaval de Porto Alegre, por exemplo, algo que cometeram um genocídio com as tribos indígenas no Carnaval de Porto Alegre. Eu fui criança no centro de Porto Alegre e o Carnaval era na Borges de Medeiros, lá na década de 50, 60. E o que acontecia naquela região ali? O Carnaval da Borges, nós tínhamos 17 tribos carnavalescas. Ou seja, cada uma contava uma história de uma tribo brasileira que existiu. Na realidade, ou ficção, tinha bororós, caetés, guaranis e tantas outras. 17! Sabe quantas tem hoje? Uma. E assim mesmo com o nome de tribo americana, Comanches. Ou seja, somente tinha esse trabalho de tribos aqui, e lá no norte e nordeste tinha também alguma coisa de tribo, mas aqui era mais forte. E era tão forte, Alexandre, por isso a peculiaridade dessa pergunta muito profunda, que vinham assistir o Carnaval de Porto Alegre pessoal do Chile, do Peru, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Ocupavam as arquibancadas aqui na Avenida Borges de Medeiros, bem na esquina onde fica com a Rua da Praia. Eles lotavam as arquibancadas ali, porque era uma coisa diferente, não era carnaval de escola de samba do Rio de Janeiro, não era o carnaval da Bahia, era um carnaval que mostrava a essência de um povo. Depois, com o trabalho do Giba Giba, na Academia de Samba Praiana, ele resolveu criar o trabalho de alas na década de 60, final da década de 60, e a Academia de Samba Praiana mostrou o quê? O luxo, aquilo que o Joãozinho 30 dizia que quem gostava de pobreza era o rico e o pobre gostava era de riqueza. Então, introduziu alas, luxo, Catani e tantos outros, Guaraci Feijó, Djalma do Alegrete, como figurinistas, e a Praiana inovou. E a partir daquele momento começou o crescimento das escolas de samba. Bambas da Orgia, que tu escreveu muito bem no livro, Gaio. Bambas da Orgia, Imperadores do Samba, cada uma com 20 e tantos títulos aí. Bambas da Orgia tem, Alexandre, Bambas da Orgia tem 82 anos. Quais empresas no país duram 82 anos? Raras, né? A Sociedade Floresta Aurora tem 150 anos. Fez 150 anos agora, 31 de dezembro, tinha o Bloco de Intocáveis, da entidade do qual eu fui presidente. Então, tudo isso, eu penso que eu respondo a ti, essa força do povo. Eu era, quando o guri ainda, antes de ir morar no centro, eu morei no Morro do Menino Deus, na Rua Dona Gabriela, 143, esquina com a Barão do Cerro Largo. E tinha o Xim, que era um negro que saía nas tribos, e eu ficava encantado vendo ele com aquele rosto pintado, aquelas penas e tal. Eu ficava encantado com aquilo ali. E ali tinha a Academia do Morro, da família Lucena, que já era um tipo de samba de morro em si. Então, essa era a participação do povo. E eu via o pessoal, não tinha o tamborim, não era de atarrachar, coisa nenhuma. Botava no fogo para esticar o tamborim. O surdo, o próprio pandeiro, tudo isso o povo fazia.
E quando eu fui presidente do Floresta Aurora, os tamborins, o cacheta, como chamam aqui no Sul, foi um senhor que fez, que era sargento do Exército e que fazia na casa dele lá os tamborins para o Bloco dos Intocáveis do Floresta Aurora. Isso é muito interessante, porque é toda uma artesania que se tem, né? Toda uma indústria própria que gera emprego, que cria arte, né? É uma cadeia cultural. Uma cadeia cultural. Te escutando, Cortes, eu senti assim, ó, que esse histórico que tu traz nos motiva a resgatar, porque já havia o embrião de se fazer, então, um carnaval de Porto Alegre, um carnaval do Mercosul, né? Sim, Bom, sim. Estamos chegando já no final deste programa, né? Deixa eu só fazer um registro aqui bem rápido, já que tu mencionou no Mercosul, eu sempre aproveito essas oportunidades para dizer isso. Por que o Mercosul não dá certo nunca? Porque ele fica colocando o mercantilismo em primeiro lugar, o comércio. Ele tem que se envolver culturalmente. A cultura da Argentina, a cultura do Uruguai está casada com a cultura do Rio Grande do Sul. E, no entanto, o Brasil fica de costas para a cultura da Argentina e do Uruguai, e o Uruguai fica de costas para a cultura brasileira. Agora, quando se vai à Argentina, se vai ao Uruguai, os brasileiros são aplaudidos, lotam as casas de espetáculo. Então, o Mercosul, para dar certo, tem que começar pela cultura. Então, é uma demanda intersetorial, né? E Gaio, eu acho que a gente pode, inclusive, já depois pensar numa conversa dessas de novo para voltar nessa questão histórica, eu acho que seria bem interessante. Muita coisa para falar. Muita coisa. Mas, assim, só para a gente não deixar desapercebido, coisas, quando que começa a haver essa segregação, essa exclusão do carnaval daí para... Quando que começou isso? De que forma isso começou? E por que deu certo? Por que se conseguiu tirar o carnaval do centro de Porto Alegre? Pelo seguinte, alegavam que ocupava um espaço nobre dentro da cidade e que aquele deslocamento, os carros alegóricos eram feitos no armazém do Cais do Porto. Então, depois do desfile, ficavam alguns por ali para até retornar para os armazéns, ficavam expostos ali. Então, reclamavam muito. O Flávio Alcaraz Gomes, então, o papa da comunicação, usava todos os meios de comunicação para bater em cima disso. E, segundo, alegavam também barulho. Ou seja, 3 dias do carnaval alegavam que fazia barulho para a vizinhança. Ou seja, nós vivemos aqui, no Rio Grande do Sul, o estado mais racista do Brasil. E Porto Alegre é também uma capital racista. Então, tudo que vem do negro não é aceito. E veja bem, aí disseram, não, vamos criar a pista de eventos lá no Porto Seco, na Zona Norte, e vamos levar todos os eventos para lá. Os desfiles militares do 7 de setembro, o desfile Farroupilha de 20 de setembro. Quem é que foi para lá? Só os carnavalescos. Foram literalmente enrolados. Prometeram, não, nós já vamos construir as arquibancadas. Até mesmo o que estava provisionado de recursos, Alexandre, para iniciar o primeiro setor de arquibancadas, foi desviado para a construção de um crematório, início de um crematório. Então, tudo isso, por quê? Porque os negros não tinham poder. Hoje nós temos a bancada negra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, tem a bancada negra na Assembleia Legislativa, para começar a mudar. Ou seja, nós não tínhamos voz de poder. Nós não tínhamos... E veja bem, o Gaio está aí como testemunha, o programa que nós produzíamos na TVE era líder de audiência no horário. Antes disso, nós apresentamos um programa na TV Guaíba, ainda, no canal extinta, Canal 2, disputava com o Roque Santeiro e nós beliscávamos na segunda audiência naquele horário ali. Então, tem público, sim, e as pessoas ficavam assistindo as transmissões de carnaval direto. Então, tem que dar oportunidade. Se não der oportunidade, mas eu acho que a gente como. tem que militar por isso, né? E cutucar agora a Margarete Menezes. E olha só, para não deixar passar em branco, porque é algo que me veio na cabeça como demanda, e nós temos um Cais do Porto ali dando sopa, né? Porque vamos combinar, não é falta de espaço que nós temos no centro, né? É uma questão da gente gerenciar. Não, espaço tem, né? Agora, mas o Cais do Porto, Alexandre, o Cais do Porto está elitizado também, tu viu o embarcadeiro ali. Claro. Quem é que frequenta ali? É por isso que eu acho que essa é uma briga boa. Por isso que briga boa vale a pena a gente vamos retomar noutra oportunidade, então, te agradeço. Em seguida a gente volta no próximo encontro, no próximo sábado,
para falar de psicanálise, direito de família, né? E, de novo, mais uma propaganda aqui do livro do Cortes, que eu tive a honra de participar, que tem uma abordagem dessas questões simbólicas ligadas ao carnaval, né? O lugar simbólico do carnaval no livro A Alma do Carnaval no Espelho, pesquisa psicanalítica. Muito obrigado e até a semana que vem. Até a semana que vem.